Olá, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Seja bem-vindo, Rodrigo sempre presente aqui nas nossas web aulas. Lembrando que a web aula, ela tem esse sentido mesmo de trazer um pouco mais de conhecimento, aquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, mas também uma oportunidade, onde professor e aluno pode se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, nesse horário pré-agendado. Mas entendemos também que na educação à distância, nessa modalidade, o aluno tem a autogestão do seu processo, né, de aprendizagem. Então, como tal, é uma oportunidade, não é uma exigência. Esta web aula está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem, para que você possa assistir outras vezes quiserem e puderem. E em caso de dúvidas, vocês ainda poderão mandar pela caixa de atendimento ou caixa de mensagem, que fica ali ao lado da fotinha do professor, né? Eu estou com vocês na disciplina Gestão de Compras e Suprimentos, onde nós trazemos a matéria de como, né, executar uma boa gestão da compra, principalmente voltado, né, para a administração pública, né? Então, a gestão de compras na administração pública, ela deve atender alguns princípios, né? Princípio, via de regra, é tudo aquilo que vem antes, né? Tudo aquilo que eu preciso saber, que eu preciso compreender, aquilo que eu preciso, né, ter, que vai me direcionar na condução, né, das minhas ações, do meu serviço, do rito. Então, na administração pública, nós temos 5 princípios que são definidos na Constituição Federal de 1988, né, no artigo 37. Esses princípios, eles vêm ali minimamente a direcionar as ações dos gestores públicos, dos servidores públicos, dos empregados públicos, né, no seu dia a dia ali. Então, é tudo aquilo que eu preciso saber para que eu não possa infringir em algo, né? E esses princípios, esses 5 princípios, eles atendem, né, pela sigla LIMP, né? E Limp ficou muito bom para esses princípios, porque ele traz uma sensação de limpeza, de clareza, e é isso mesmo, né? Assim que nós devemos agir na administração pública, né? Com clareza, com transparência, com, né, de forma idônea, no cumprimento de nossas atividades. Então, vamos iniciar aqui a nossa proposta. Então, o objetivo da nossa web aula de hoje é compreender como são realizadas as licitações públicas, né, dentro dos princípios, né, da administração pública. Nós já trouxemos aqui, né, que uma licitação pública, o que é uma licitação pública? Licitação pública nada mais é que uma concorrência entre interessados, né? Nós dizemos que quando a administração pública ela deseja adquirir bens, insumos ou contratar serviços, ela abre o quê? Ela abre um rito processual, né? E este rito processual, ele segue, né, a legalidade, né? Antes nós tínhamos a Lei 8666 de 93, que era a lei que regia as contratações públicas e aquisições. Esta lei, ela foi substituída pela Lei 14.133, que é a nova lei de licitação. Essa Lei 14.133, ela é de 1º de abril, então, né, de 2021, então hoje ela faz aniversário. E ela permaneceu concomitante, né, numa transição aí, juntamente com a Lei 8666, até 31/12 de 2023. Então, durante este período de quase 2 anos, né, as duas leis elas tiveram sua efetividade, né, a sua abrangência legal para as aquisições. E, né, quando nós desejamos adquirir ou contratar na administração pública, né, nós temos que atender a um princípio também que é fora os 5 da administração pública, né, que é o chamado princípio da isonomia. Então, percebam quantos princípios, quantas normativas, quantas, né,
ações que eu tenho que compreender e entender para que eu possa agir na administração pública. Então, o princípio da isonomia, por exemplo, numa licitação pública, ele diz que eu não posso tratar de forma diferente os iguais. Então, eu tenho que atender, né, aquela aquisição, aquele processo é, ilicitantes, ou seja, pessoas jurídicas que tenham igual capacidade de concorrer. Se eu digo que a licitação é uma concorrência entre interessados, né, eu tenho que verificar se esses interessados eles têm condição igual de concorrer. É o que nós chamamos de princípio da isonomia na administração pública. Tá? Outra coisa que eu tenho que também saber, né, dentro de uma licitação pública, né, de uma licitação na administração pública, fora os princípios da administração pública, que eu já vou falar para vocês. Eu tenho que entender que uma licitação, ela pode ser possível ou impossível. Professor, uma licitação é impossível? Sim. Uma licitação não é uma concorrência entre interessados? Existem alguns casos que estão dispostos na lei em que não há como haver concorrência. Ou seja, produto exclusivo, né, com um único fornecedor. Eu não tenho como concorrer, só existe um fornecedor. Serviço singular, ou seja, eu também só tenho um prestador de serviço, então não há como concorrer. Artista renomado, né? Então, se eu quero contratar, por exemplo, um Roberto Carlos, não existem dois Roberto Carlos, né? Salvo os covers aí, mas não é o artista. Então, nestes casos onde não há como concorrer, eu digo que a licitação ela é inexigível, ou seja, não há como, né, haver a disputa, a concorrência ou a disputa entre interessados. Então, eu digo que a licitação é inexigível. Agora, quando a licitação ela é possível, eu digo ainda que ela pode ser dispensável e ou dispensada, né? Então, o dispensável, existem um rol de situações taxativas, né? De situações onde a licitação ela é dispensável, por exemplo, a alienação de um terreno, ou dispensada, que também existem outro rol de situações taxativas na lei onde essa licitação é dispensada, né? Quando, né, eu ainda penso em licitação, eu ainda tenho que pensar nas modalidades de licitação. Uma modalidade de licitação, ela é o modus operandi, como eu vou agir dentro dessa licitação, né? Esse modus operandi seria a forma como que eu vou proceder, são os procedimentos que eu vou realizar essa licitação. Antes, nós tínhamos, né, na Lei 866, modalidades, algumas modalidades deixaram de existir, e outras novas surgiram, com a 14.133. Nós temos modalidades que são consideradas comuns. Antigamente, nós tínhamos a concorrência, a tomada de preço e o convite, na Lei 8.666. Na Lei 14.133, o convite e a tomada de preço, eles deixam de existir, né? E são criadas as modalidades. É criada a modalidade diálogo competitivo. O pregão ele já existia pela lei, né, 10.520, ele deixa de vigorar pela lei 10.520, ele passa a ser parte integrante da 14.133 do pregão, então as modalidades comuns passam a ser, né, a concorrência, que é aquela modalidade abrangente, né, e como tal, ela é que mais tem um rito difícil. Nós temos o diálogo competitivo, onde você vai ter um debate, né? Ele é mais utilizado para caráter de inovação, então você vai ver muito o diálogo competitivo, por exemplo, para softwares, né? As questões mais nesse sentido. O pregão, ele é utilizado para bens ou produtos considerados comuns, né? Ou seja, tudo aquilo que eu consigo definir objetivamente. E nós temos duas modalidades que são consideradas especiais, né? Que é a modalidade leilão,
onde eu vendo na administração pública, né? Então, se eu tenho bens que eu quero disponibilizar, colocar, eu não desejo mais tê-los dentro do rol de ativos na administração pública, né? Eu posso colocá-los à venda e eu abro um processo na modalidade leilão, e nós temos a modalidade concurso, né? O concurso na modalidade de licitação, ele não tem a ver com aquela forma como se adentra na administração pública, onde, né, uma pessoa realiza uma prova, né, e se classificando, passando, ela entra como servidor público. Não é esse concurso que nós estamos falando. O concurso dentro da modalidade de licitação, ela é uma forma pelo qual a administração pública ela premia, né, trabalho técnico, científico ou artístico. Essa premiação pode ser em dinheiro, né? Ela também ela não entra no critério de valor, porque o valor é definido pela própria administração pública. Então, estas seriam as modalidades de licitação, que seriam o procedimento, né? Mas, além de tudo isso, né, na licitação, eu tenho que atender aos princípios da administração pública. Ou seja, já disse a vocês, eles atendem pela sigla LIMP. LIMP são as iniciais das palavras legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Então, legalidade, como o próprio nome já aduz, né, já nos remete, é o princípio da lei, né? Então, eu não posso nem fazer e nem deixar de fazer aquilo que não esteja inscrito na lei, seja essa lei principal, seja uma lei subsidiária, enfim. Mas tudo que é realizado na administração pública deve atender às cautelas legais, ao princípio da legalidade. Então, né, por exemplo, como eu já disse, na lei de licitação, qual é a lei que nós observamos? Antes era a 8666 de 93, hoje é a 14.133 de 21. Princípio da legalidade. Então, eu só posso realizar uma licitação pública dentro, né, do que está escrito na lei. O segundo princípio é o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ele diz o seguinte, em que eu não posso falar, né, diante da minha pessoa. Eu sempre falo diante da administração pública. Então, eu falo em nome, né, da sociedade, sem favoritismo. Eu não posso, né, favorecer A ou B, né, de acordo com a minha vontade, né? Então, sempre a vontade é a vontade da administração e não é a vontade pessoal. Então, esse é o princípio da impessoalidade. Já no princípio da moralidade, né, nós temos que agir de acordo, né, com os preceitos éticos e morais, né? Quando eu falo de ética e de moral, né, essas palavras que se aproximam e se distanciam ao mesmo tempo, né, moral é tudo aquilo que eu aprendo, né, dentro de um grupo, de uma sociedade, ela vem, né, da própria prática. Então, a moral ela vem da família, a moral ela vem, né, do meu entorno e ela pode mudar conforme o espaço, o tempo, né? Contudo, a ética ela é, né, enquanto a moral é prática, a ética é o estudo da moral. Então, a ética ela vai trazer tudo aquilo, né, que vai dissociar o que é bem do que é mal, de ações na administração pública. Então, a ética ela vai dizer aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu não posso fazer, né, de forma codificada. Então, eu tenho que saber tudo aquilo que salvaguarda as ações da administração pública, porque eu não posso, né, em nenhum caso, né, eu não posso ir de encontro, né, à ética ou à moral. Eu tenho que sempre ir ao encontro, né, dessa ética e dessa moral para atender ao princípio da moralidade. Já o princípio da publicidade, né, ele diz que eu tenho que dar transparência aos atos da administração pública, né? Assim como as leis, elas só produzem efeitos,
né, depois de serem publicadas, né, algumas ações da administração pública também. Então, se eu vou, né, realizar uma licitação, eu tenho que dar publicidade, né? O que marca, por exemplo, o término da fase interna de uma licitação para a fase externa da licitação é a publicação do edital, né? Quando o edital é publicado, eu sei que terminou a fase interna de licitação, que são aqueles atos, né, que eu realizo antes, né? Publiquei o edital, eu começo a fase externa de licitação. Então, eu estou exteriorizando os atos da licitação. Então, a publicidade, ela deve sempre ocorrer na administração pública, né? A Lei número 101 de 2000, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trouxe ali alguns limites, né, aos gestores públicos, também trouxe sanções, né, e regramentos. E em complemento a esta lei, outras leis foram criadas, né, para garantir a publicidade e a transparência. Nós temos a Lei 131 de 2009, também conhecida como a Lei da Transparência. Ela diz que toda a matéria orçamentária e financeira deve ser divulgada em tempo real, né, nos sítios da administração pública. Então, vai trazer matéria orçamentária de receita e despesa. Nós temos a Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, a LAI, né, que ela, por meio dela também existe um link de acesso à informação, onde você pode fazer alguns questionamentos nos sítios públicos, também você pode pedir vistas em alguns documentos que são considerados públicos, né, respeitando o quê? Respeitando a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você vai respeitar o quê? Os dados sensíveis, né? Aquelas informações que correm segredo de justiça, né? Então, tudo aquilo que não for considerado impróprio ou a própria legalidade proíba ou que seja considerado dado sensível, né, tem que ser dado a transparência, né, à sociedade, ou seja, a todos aqueles que, né, necessitam da informação, né, para poder suprir suas necessidades, até mesmo para que tem um caráter de fiscalização, né? Todos nós somos cidadãos e, como tal, nós temos o direito de conhecer a nossa administração pública, né? Seja ela municipal, seja federal, estadual ou até mesmo no Distrito Federal, né? E, por fim, né? Agora que nós já falamos da publicidade, nós temos o princípio da eficiência, que se resume no quê? Né? Nas ações corretas por parte dos gestores e servidores públicos, ou seja, todos aqueles que estão na administração pública, onde as suas ações sejam realizadas com zelo, prudência, tecnicidade, né? Sempre objetivando também a boa execução dos recursos públicos, ok? Então, esses 5 princípios, que se resumem nos princípios da administração pública, são as principais normativas de como agir dentro da administração pública e, somados ao princípio da isonomia, na administração pública, ele completa, né, os atos de como serão realizadas as licitações. Tá? As licitações públicas, que é a maneira pelo qual, né, se adquire, né, ou se contrata na administração pública. Né? Essa sigla LIMP, ela é muito difundida, né, por aqueles que já atuam na administração pública. Eles estão presentes no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, né? Eu costumo dizer que o artigo 37 ele inicia, né, tudo que está disposto no âmbito público na Constituição Federal. E é muito importante que vocês também se aprofundem, realizem, né, leituras, complemento, né, às nossas web aulas, tá? Então, essa foi a nossa proposta de hoje, né, para a nossa web aula, que tem esse caráter mesmo de ser aulas rápidas, de fácil compreensão, onde vocês possam adquirir esse conhecimento. Caso tenha restado alguma dúvida, vocês poderão me enviar via CAGTM, por favor, né? Me tragam essas dúvidas para que eu possa até mensurar como que está o nosso conhecimento e também sugestões de outras aulas, também fiquem à vontade, tá? Deixo aqui meus votos de gratidão a todos vocês que puderem participar aqui comigo neste momento, né? Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.
Tchau, tchau.